Crianças criadas por animais não são apenas lendas como Tarzan. Casos reais aconteceram ao redor do mundo e você vai conhecer 20 deles agora. Número 1. O menino criado por uma leoparda na Índia em pleno 1912. Um caso inacreditável chamou atenção em uma pequena vila da Índia. Um menino de apenas 2 anos de idade foi raptado por uma leoparda selvagem. Durante 3 anos inteiros, ele permaneceu desaparecido, até que um caçador local matou a leoparda em questão. Ao vasculhar a toca do animal, o caçador se deparou com 3 filhotes. Ou pelo menos foi o que pensou à primeira vista. Na verdade, um dos filhotes era o menino desaparecido, agora com 5 anos, completamente integrado à rotina da leoparda e seus verdadeiros filhotes. Quando foi devolvido à sua família na aldeia, os traços selvagens que havia desenvolvido eram evidentes. Ele se locomovia com extrema destreza em 4 apoios, com os dedos dos pés curvados para cima, quase como um animal. Suas mãos e pés estavam calejados e endurecidos por conta da exposição prolongada aos elementos da natureza. Sua postura era agressiva, atacava qualquer pessoa que se aproximasse dele. Alimentava-se de frangos crus roubados das casas da aldeia e não emitia palavras, apenas rosnava. Apesar de todo esse comportamento animalizado, ele demonstrava uma agilidade impressionante ao correr de 4, alcançando uma velocidade comparável à de um homem adulto em pé. Com o passar do tempo e com o apoio da família e da comunidade, ele começou a se adaptar novamente aos hábitos humanos. Aprendeu a andar ereto e a se comunicar verbalmente. No entanto, a tragédia voltou a atingi-lo. Aos poucos, foi perdendo a visão, vítima de uma condição hereditária que também afetava outros parentes. Número 2. Honey Stock, o menino do pântano húngaro. No dia 17 de março de 1749, 2 pescadores chamados Naif Ferek e Molnar Miali estavam em Kapuvar, uma cidade localizada na Hungria, quando fizeram uma descoberta impressionante. Eles encontraram um menino aparentemente humano, mas com comportamento nitidamente animal, vagando em uma área pantanosa. Estimaram sua idade entre 8 e 10 anos. Como ele era completamente incapaz de falar e não conseguia comunicar-se de forma tradicional, deram-lhe o nome de Honey Stock, inspirado na palavra húngara usada para áreas pantanosas. Levaram o garoto para uma propriedade rural chamada Finca Esterházy, onde ficou temporariamente aos cuidados de moradores locais. Por muito tempo, ele se recusou a comer alimentos normais e tinha medo extremo dos seres humanos. Alimentava-se basicamente de feno, palha e grama. Quando se via ameaçado, sua reação instintiva era correr para dentro da água e se esconder. Com o tempo, notaram que ele tinha uma habilidade surpreendente. Era um nadador excepcional e conseguia capturar peixes debaixo d'água com as próprias mãos. Levou cerca de 1 ano inteiro para começar a aceitar roupas e comidas humanas. Sua aparência foi mudando, gradualmente se tornando mais semelhante à de um jovem comum. Quando a população começou a aceitá-lo e a se aproximar, Honey desapareceu misteriosamente, escapando para o lago. Desde então surgiram muitos relatos de aparições de uma figura parecida nas águas. Ele se tornou uma lenda local, descrito em contos populares como uma criatura mágica, metade homem, metade peixe, que vive para sempre em um lago da região. Número 3. Chanel, o menino lobo da floresta indiana. Em 1972, em uma área florestal da Índia, um menino muito jovem, com apenas 4 anos de idade, foi encontrado brincando com filhotes de lobo como se fosse um deles. Esse episódio ocorreu no estado de Uttar Pradesh, uma região conhecida por suas vastas áreas selvagens e por ser habitat natural de lobos, especialmente ao longo dos barrancos e margens dos rios. A descoberta levou os moradores e estudiosos a acreditarem que o menino havia sido criado por lobos. O impacto da convivência com esses animais era visível em sua aparência física e em seus comportamentos. Tinha a pele bastante escurecida, dentes anormalmente afiados, unhas longas e sujas, cabelo completamente embaraçado e partes do corpo, como joelhos, cotovelos e palmas das mãos, cobertos por calos devido ao hábito de andar em 4 apoios por tanto tempo. Sua alimentação era tão selvagem quanto sua rotina. Caçava galinhas para se alimentar e também ingeria terra e sangue, algo que os humanos normalmente não tolerariam.
6 anos depois, em 1978, Chanel foi acolhido em um centro de cuidados fundado por Madre Teresa de Calcutá, dedicado a pessoas em situação extrema. Lá recebeu o nome de Pascal. A partir daí, passou por um lento processo de reintegração. Conseguiu abandonar a carne crua, mas as marcas de sua infância selvagem eram profundas demais. Apesar de todos os esforços, sua capacidade de falar nunca se desenvolveu adequadamente, dificultando qualquer adaptação plena à sociedade humana. Número 4. O menino adotado por ursos pardos. Em uma história pouco comum e cercada de mistério, um menino foi raptado por uma família de ursos pardos logo após o nascimento. Em vez de atacá-lo ou ignorá-lo, uma ursa passou a cuidar dele como se fosse um de seus filhotes. Durante seu tempo na floresta, ele aprendeu a viver como os ursos. Usava árvores como chuveiros naturais para se limpar e tornou-se extremamente habilidoso em capturar peixes, uma das principais fontes de alimento da espécie. A mãe ursa demonstrava um forte instinto protetor. Ela se mantinha alerta e afastava qualquer ameaça, especialmente lobos. A comunicação entre o menino e os ursos se dava por meio de rosnados e gestos primitivos. Enquanto os ursos se alimentavam de forma barulhenta e instintiva, o menino mostrava preferência por refeições mais tranquilas, até mesmo utilizando talheres, o que indica que ele já tinha tido algum contato com a vida humana antes de ser levado. Com o passar do tempo, ele começou a sentir que não pertencia mais àquele ambiente e decidiu deixar os ursos para trás. Saiu da floresta e tentou recomeçar uma nova vida longe da natureza. Contudo, o que aconteceu com ele depois disso é um mistério até hoje, já que nunca mais foi localizado ou identificado formalmente. Número 5. A garota da selva do Camboja. Depois de quase 10 anos vivendo com a família errada, uma mulher foi identificada como uma criança selvagem que sobreviveu sozinha nas densas florestas do Camboja. Tudo começou quando ela foi encontrada vagando pela mata, coberta de lama e sem roupas. Foi acolhida por uma família cambojana que acreditava se tratar de sua filha desaparecida em 1989, chamada Rochon Pin, que sumiu aos 8 anos enquanto pastoreava búfalos. Recebeu o apelido de Garota da Selva e muitos acreditavam que havia vivido 18 anos isolada, se alimentando do que encontrava e convivendo com animais. Porém, com o avanço das redes sociais, o verdadeiro pai biológico da mulher, um homem vietnamita de 70 anos, a reconheceu por meio de fotos compartilhadas no Facebook. Revelou que ela era sua filha, Tank, desaparecida desde 2006, apenas um ano antes de ser encontrada. Segundo relatos, ela havia sido capturada por um fazendeiro enquanto tentava roubar alimentos em uma aldeia em 2007. Depois do resgate, enfrentou grandes dificuldades para se adaptar à vida em sociedade. Recusava o uso de roupas e frequentemente dizia que queria voltar para a floresta. Além disso, apresentava sinais claros de distúrbios mentais. Número 6. Dina Sanichar, o verdadeiro Mowgli da vida real. Durante o mês de fevereiro de 1867, caçadores que exploravam uma floresta em Uttar Pradesh, na Índia, se depararam com uma figura peculiar. Dentro de uma caverna, encontraram um menino que se comportava exatamente como um lobo. Andava em 4 patas, rosnava e fugia dos humanos. Foi capturado e levado para um orfanato da missão Sikandra, onde tentaram inseri-lo na sociedade. Dina Sanichar, como foi chamado, provavelmente havia sido criado por lobos desde muito pequeno. A adaptação à vida humana foi extremamente difícil. Apesar de todos os esforços dos missionários, ele nunca conseguiu aprender a falar e andava sempre com os 4 membros no chão. Sua alimentação consistia exclusivamente em carne crua e ossos. Qualquer tentativa de oferecer alimentos preparados era ignorada. Ao longo de sua vida, ele permaneceu recluso, agindo mais como animal do que como ser humano. Morreu em 1895, por volta dos 35 anos, sem jamais conseguir se integrar verdadeiramente à civilização. Número 7. Surjit Kumar, o menino que vivia como uma galinha. Surjit Kumar, hoje com 32 anos, é conhecido em Fiji como o menino criado como uma galinha. Mesmo já adulto, os cuidadores que o acolheram ainda se referem a ele como menino, devido ao atraso severo em seu desenvolvimento. Surjit nunca aprendeu a falar e só recentemente começou a entender comportamentos humanos básicos.
Ele apresentava posturas incomuns, costumava se agachar como uma ave e bicava a comida com a boca, sem utilizar as mãos. Seus dedos estavam curvados para dentro, resultado de anos se arrastando na lama. Sua comunicação se dava por meio de estalos rápidos com a língua, muito parecidos com sons feitos por aves. Foi resgatado por assistentes sociais após ser encontrado amarrado a uma cama em um lar de idosos na cidade de Suva. Ali descobriu-se que ele havia passado 20 anos preso, depois de ter sido abandonado por sua família aos 6 anos de idade. A responsável por sua libertação, Elizabeth Clayton, investigou o caso e descobriu que Surrit havia sido trancado em um galinheiro pelo próprio avô, onde viveu isolado, sem qualquer cuidado ou contato humano. Número 8. Marina Chapman, a menina criada por macacos. Marina Chapman viveu uma história inacreditável. Ainda muito pequena, foi sequestrada e abandonada nas profundezas da floresta colombiana. Sem nenhum adulto por perto, encontrou refúgio entre um grupo de macacos que passaram a conviver com ela. Observando o comportamento dos animais, ela aprendeu a buscar frutas, raízes e bananas abandonadas, a subir em árvores para se proteger e a se locomover em 4 apoios. Durante anos, sobreviveu sozinha, até que foi capturada por caçadores. Em vez de ser levada de volta para casa, foi vendida a um prostíbulo na cidade de Cúcuta, onde sofreu abusos e maus tratos. Mais tarde, escapou e viveu como criança de rua, sendo posteriormente explorada por uma família mafiosa. Eventualmente, graças à ajuda de um vizinho solidário, conseguiu escapar desse ciclo e foi levada ao Reino Unido, onde passou a viver com uma nova família. Até hoje, Marina afirma que aprendeu com os macacos algumas das lições mais valiosas de sua vida, especialmente como sobreviver, se proteger e entender o comportamento dos outros. Número 9. Sasha, o menino confinado com cabras. Em uma cena chocante, assistentes sociais russos descobriram um menino de apenas 2 anos, chamado Sasha, ou Sakht, vivendo confinado em um quarto extremamente sujo ao lado de várias cabras. Ele havia sido completamente negligenciado por sua própria mãe, que o mantinha trancado nesse ambiente insalubre, sem qualquer estímulo humano. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram o menino nu, tremendo de frio em um cômodo escuro, mal ventilado, impregnado de sujeira e fezes de animais. O ar era denso, carregado por um cheiro insuportável de abandono. O menino sofria de desnutrição severa e mostrava claros sinais de atraso no desenvolvimento. Ele nunca havia aprendido a falar, a se alimentar de forma adequada ou sequer a utilizar o banheiro. A assistente social Irina Boskova, que participou do resgate, relatou que a cena parecia saída de um pesadelo. O pequeno Sasha estava completamente isolado do mundo, sem saber como brincar ou segurar uma colher. Seu cérebro, privado de estímulos desde o nascimento, apresentava grande atraso em relação a outras crianças de sua idade. Imediatamente após o resgate, ele foi levado ao hospital, onde iniciou um longo processo de recuperação física e emocional. No entanto, as marcas daquele abandono brutal ainda o acompanhariam por muitos anos. Número 10. Amala e Kamala, as meninas lobo da Índia. Entre os casos mais polêmicos e debatidos da história dos chamados filhos selvagens, o de Amala e Kamala se destaca. Em 1920, na região de Midnapore, Índia, um reverendo chamado Joseph Singh relatou ter encontrado uma loba cuidando de seus filhotes em uma toca. Entre eles, 2 meninas humanas, com cerca de 8 e 12 anos, respectivamente. As meninas foram resgatadas e levadas para um orfanato sob os cuidados do próprio reverendo e sua esposa. Lá, observaram um comportamento marcadamente animal. Ambas se locomoviam em 4 apoios, com os joelhos e as palmas das mãos cobertos de calos, resultado de anos se movimentando dessa forma. Recusavam alimentos cozidos, preferindo carne crua, e lambiam líquidos com a língua, como cães ou lobos fariam. Seus hábitos noturnos também eram evidentes. Durante a noite, elas se movimentavam furtivamente, uivavam e vagavam pelos corredores. Tinham os lábios grossos, sempre úmidos, e mantinham a língua para fora da boca com frequência. A comunicação verbal era praticamente inexistente. Apesar da resistência ao contato humano, o reverendo Singh conseguiu estabelecer um vínculo com Kamala, a mais velha. Através de paciência, carinho e dedicação, ela começou a responder:
aos estímulos e demonstrar certo progresso cognitivo. Após 5 anos no orfanato, Kamala apresentava avanços visíveis, embora ainda muito abaixo do desenvolvimento esperado para sua idade. Número 11. Ivan Michukov, o menino protegido por cães de rua Ivan Michukov, vivia com sua família em Moscou, Rússia, durante os anos 90, mas desde muito cedo enfrentou uma realidade cruel. Aos 4 anos de idade, ele fugiu de casa para escapar de um avô alcoólatra e negligente que frequentemente o deixava sem cuidados por dias inteiros. Nas ruas geladas da cidade, encontrou refúgio entre cães de rua. Ao oferecer comida aos animais, Ivan ganhou sua confiança. A relação foi se fortalecendo e em pouco tempo ele foi adotado pela matilha. Os cães passaram a protegê-lo do frio e dos perigos urbanos. Ivan, por sua vez, se tornou o líder do grupo, criando laços fortes com os animais. Ele chamava seus companheiros de Jesse, Roga, Masha e Siba. Durante 2 anos viveu com os cães, dividindo alimentos, espaços e até o calor corporal com eles. As autoridades tentaram diversas vezes capturá-lo, mas enfrentavam a resistência feroz da matilha. Somente quando distraíram os cães com comida conseguiram resgatá-lo. Ivan tinha por volta de 5 ou 6 anos na época e se mostrou dividido entre a nova vida com humanos e a família canina que deixava para trás. Infelizmente, os cães foram sacrificados após o resgate, o que causou profunda tristeza ao menino. Número 12. Jenny, a menina do silêncio absoluto. Em outubro de 1970, uma figura frágil e silenciosa apareceu em um centro de assistência social no condado de Los Angeles. Era uma garota com aparência extremamente infantil, curvada, com os braços levantados de uma forma estranha, como se imitasse um coelho. Inicialmente pensaram que ela tinha 6 ou 7 anos, mas sua verdadeira idade era bem maior. Seu nome real nunca foi revelado. Ficou conhecida apenas como Jenny. A mãe da menina, que tinha deficiência visual, entrou no local por engano, em busca de auxílio para cegos. No entanto, os assistentes logo perceberam que havia algo muito errado com a criança. Ela não falava, era incontinente, cuspia, babava e tinha comportamentos completamente fora do padrão. Exames revelaram que Jenny tinha 2 jogos de dentes, uma condição rara chamada de dentes supranumerários. Com o tempo, veio à tona uma história assustadora. Jenny havia sido mantida confinada por seu pai desde o nascimento, presa a uma camisa de força improvisada, em um quarto escuro e isolado, proibida de emitir qualquer som. Era tratada como um animal e privada de qualquer contato humano. Após o resgate, foi levada ao Hospital Infantil de Los Angeles, onde iniciou uma longa e difícil jornada de reabilitação sob tutela judicial. Sua história se tornou um dos casos mais conhecidos e estudados de isolamento social extremo. Número 13. Oshana Malaya, a menina que se tornou parte da matilha Oshana Malaya, nasceu na vila de Nova Blahovichenka, na Ucrânia. Aos 3 anos, foi abandonada pelos pais, que sofriam de alcoolismo severo. Sem ter para onde ir, a menina encontrou abrigo em uma casinha de madeira habitada por cães de rua. Durante 5 anos viveu entre eles, adotando seus comportamentos e se tornando parte da matilha. Ela aprendeu a se comunicar por meio de latidos, rosnados e uivos. Lambia-se como os cães, comia restos de comida e se arrastava de 4. Os cães não só a acolheram, como também a protegiam do frio intenso e das ameaças da rua. Quando foi finalmente resgatada, os profissionais ficaram chocados. Oshana já não parecia uma criança. Se comportava como um cachorro. Ana Shalaya, diretora da instituição de cuidados especiais onde Oshana foi levada, relatou que ela agia mais como um animal do que como um ser humano. Apesar de ter voltado a viver entre pessoas, a reintegração foi extremamente difícil. Mesmo depois de anos, as marcas da infância vivida entre cães ainda são visíveis em sua linguagem corporal e emocional. Número 14. Marie-Angélique Mémy Leblanc, a caçadora selvagem. Em 1731, moradores da cidade francesa de Song ficaram surpresos ao ver uma jovem vestida com peles de animais invadindo pomares para roubar maçãs. Era uma figura misteriosa, suja, selvagem, que fugia com agilidade sempre que era avistada. Estimava-se que tivesse entre 10 e 18 anos, embora sua idade nunca tenha sido confirmada. Certa vez, quando foi confrontada por um aldeão acompanhado de um bulldog,
Ela matou o animal com um único golpe e desapareceu na floresta. Quando finalmente foi capturada, ficou claro que ela não possuía nenhum tipo de linguagem falada e se comunicava apenas com sons guturais. Recebeu o nome de Marie-Angélique Mémy Leblanc. Foi levada a um hospital local onde os médicos observaram que ela rejeitava alimentos cozidos. Sua dieta consistia exclusivamente em carne crua. Comer comida preparada causava a queda de seus dentes. Com o tempo, descobriram que ela havia sido levada da América do Norte ainda criança. Supostamente era uma menina nativa americana, vendida como escrava em Wisconsin, que sobreviveu a um naufrágio. Depois disso, viveu na selva com outra menina, alimentando-se de pequenos animais. Em 1755, sua história foi publicada no livro Relato de uma Menina Selvagem, escrito pela biógrafa Marie Catherine Hommel. É uma das poucas histórias de crianças selvagens com documentação extensa. Número 15. O bebê cuidado por gatos de rua na Argentina. Em 2008, um caso surpreendente foi registrado na cidade de Misiones, na Argentina. A polícia local encontrou um menino de apenas 1 ano de idade cercado por 8 gatos de rua, que pareciam estar cuidando dele como se fosse um dos seus. Ele estava dormindo ao lado dos felinos e se alimentava com restos que os animais deixavam. Os médicos especularam que os gatos, reconhecendo a vulnerabilidade da criança, dormiam junto a ela nas noites frias para manter seu corpo aquecido, possivelmente salvando sua vida. Quando as autoridades tentaram se aproximar, os gatos reagiram de forma defensiva, assobiando e tentando afastar os policiais, comportamento incomum para animais de rua. Pouco tempo depois, o pai do menino foi localizado. Ele era catador de materiais recicláveis e contou que havia perdido o filho enquanto recolhia papelão para vender. Segundo ele, os gatos sempre demonstraram um tipo estranho de instinto protetor com a criança. O caso chamou a atenção da imprensa e emocionou o país inteiro, pela forma como os animais assumiram um papel de cuidadores improvisados. Número 16. Marcos Rodrigues Pantoja, o lobo da Espanha, aos 7 anos, em 1953, Marcos foi deixado sozinho nas montanhas da Sierra Morena, na Espanha. Encontrou refúgio entre lobos com os quais viveu por 12 anos, perdendo gradualmente a capacidade de falar. Foi resgatado pela polícia, vestido com peles de veado e com o cabelo desgrenhado. Um padre o acolheu em um mosteiro em Madrid, onde passou 1 ano sendo educado por freiras. Durante décadas, lutou para se adaptar à sociedade. Vagou entre mosteiros e trabalhos precários, sendo vítima de abusos e roubos, sempre marginalizado. Número 17. John Sebunya, o menino macaco de Uganda John Sebunya, tinha cerca de 2 ou 3 anos quando fugiu para a selva de Uganda após ver o pai assassinar sua mãe. Viveu por 8 meses a 1 ano na floresta, sendo acolhido por macacos que com o tempo passaram a compartilhar alimentos como mandioca, batata doce e nozes. Ensinado pelos primatas a encontrar comida e sobreviver, John foi encontrado por uma moradora local chamada Millie. Quando resgatado, apresentava traços típicos de crianças selvagens, joelhos esbranquiçados pelo hábito de engatinhar e unhas longas e curvas. Não possuía qualquer hábito doméstico. Número 18. Victor, o menino selvagem de Aveyron. Em 1799, um garoto foi encontrado nos bosques de Aveyron, na França. Batizado de Victor, foi entregue ao médico Jean Itard, que acreditava que com educação ele poderia se tornar um homem completo. Victor tinha comportamentos animalescos. Rejeitava roupas, não falava e não comia comida cozida. Com a ajuda da governanta de Itard, ele demonstrou algum progresso, aprendendo habilidades básicas de comunicação. Ainda assim, permaneceu limitado cognitivamente por toda a vida. Número 19. O menino passarinho da Rússia. Em 2008, assistentes sociais russos resgataram um menino de 7 anos criado como um pássaro por sua mãe. O apartamento onde viviam parecia um viveiro cheio de gaiolas, excrementos e comida para aves. Sem nunca ter sido estimulado a falar, o garoto apenas piava e assobiava. Era tratado como um animal de estimação, e os únicos seres com quem interagia eram os pássaros. Foi levado a um abrigo e depois encaminhado para tratamento psicológico intensivo. Número 20. Peter, o menino selvagem da Alemanha. Em 1725, um garoto foi encontrado nu e sozinho numa floresta na Alemanha com cerca de 11 anos.
Levado a Londres, virou uma atração na corte do rei George I. Corria de 4 e roubava objetos dos bolsos dos nobres. Recebeu o apelido de Homem Selvagem de Hanover e usava um colar com esse nome. Por fim, foi enviado a uma fazenda onde viveu sob os cuidados de camponeses até morrer em 1785. Retratos indicam que ele sofria da síndrome de Pitt-Hopkins, que causa traços faciais distintos e deficiência intelectual, o que pode ter levado seus pais a abandoná-lo. Essas histórias provam que a realidade pode ser tão impressionante quanto qualquer conto de ficção. Crianças que, contra todas as probabilidades, sobreviveram longe da civilização, criando laços improváveis com o mundo animal. Algumas conseguiram voltar à sociedade, outras permaneceram marcadas para sempre por suas origens selvagens. Qual dessas histórias você achou mais surpreendente? Deixe a sua opinião nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!